eu digo isso porque nós estamos aprendendo do Senhor. Nós estamos aprendendo do Senhor. Ah, Jesus. Nós precisamos aprender como adorar. Nós precisamos aprender como orar. Nós precisamos aprender a ler as Escrituras. Nós precisamos aprender a lidar com os nossos relacionamentos. Nós precisamos do Senhor, sabe, queridos? E eu quero te pedir uma coisa nessa noite. Quero pedir para que você lance a sua ansiedade aos pés do Senhor. Quero pedir para que você lance as suas preocupações aos pés do Senhor. Que você lance tudo aquilo que talvez você veio para cá com alguma inquietação, eu não sei. Aquilo que tem acontecido no decorrer do tempo. A palavra do Senhor diz para que nós colocamos diante dele todas as coisas. E eu quero dizer para você nessa noite de uma maneira muito específica para que você faça isso, porque nós precisamos do agir do Espírito Santo de Deus. Amém? E sabe o que acontece? O que acontece é que muitas vezes, de uma forma talvez inconsciente, talvez de uma forma mecânica, nós viemos para a casa do Senhor com algumas expectativas. Amém? Não? Algumas expectativas do que vai acontecer, o que o Senhor vai falar comigo, como é que vai ser aquele culto. Isso não é errado. Mas nós precisamos colocar o nosso coração muitas vezes no lugar certo e a nossa expectativa somente em Jesus. Então eu quero que você não fique pensando no que vai acontecer, o que vai ser falado, como que vai ser. Mas que você coloque a sua expectativa no Senhor, amém? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Não é sobre nós, queridos. Não é sobre aquilo que eu falo, daquilo que eu sei. É sobre quem é Jesus, sobre Ele. É tudo sobre Ele. As nossas atenções, a nossa expectativa, a nossa alegria precisa estar voltados para Ele o tempo todo. Então eu quero chamar a tua atenção para isso em nome de Jesus. Amém? Sabe, eu estava orando e estava me colocando diante do Senhor para estar aqui nesta noite, para estar com vocês. E eu estava orando e falando com o Senhor. E eu falei, Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor, eu quero escutar a tua voz. E sabe o que o Senhor falou para mim? Fala você para mim. Fala você para mim. Fala você para mim também. Fala de quem você pensa que eu sou, como você me vê. E eu fui falando com o Senhor, eu fui falando de como eu amo o Senhor, de como eu preciso da presença dEle. E eu não consegui, queridos, eu não consegui identificar algo para falar para vocês nesta noite. De verdade, a Bíblia está fechada. Mas, pastora, como é que é isso? Como é que é isso? Nós vamos para o culto e não vai ter palavra, não tem nada. Queridos, eu quero ouvir o Espírito Santo de Deus. Será que nós podemos fazer isso aqui nesta noite?
Não estou falando de inventar uma forma nova ou nada disso, queridos. Eu só sei de uma coisa: nós precisamos ouvir a voz do Senhor como nós nunca ouvimos antes. Nós precisamos ser induzidos, conduzidos pelo Senhor. E eu quero fazer isso com você nesta noite. Será que você pode colocar as suas expectativas no Senhor agora? E com os seus olhos espirituais você ver e crer na presença dEle aqui nesta noite. Eu não estou aqui falando uma forma emotiva para você começar a ter sensações. Presta atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando a respeito de sensações. Eu vou sentir um negócio. Que eu vou fazer? Será que eu vou cair debaixo do poder? Será que eu vou chorar? Será que eu vou rir? Eu não estou falando de sensações. Eu estou falando da voz, da presença do Espírito Santo, de sermos conduzidos por coisas que ainda nós não experimentamos. Por quê? Porque nós estamos muito acostumados, talvez, com algumas coisas que não são erradas. Mas muitas vezes nós precisamos nos desprender para um novo do Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu quero ouvir a voz do meu amado, a voz do meu Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. A tua voz, Senhor, chamando ele para babachodoki. Estamos reunidos na presença. Estamos reunidos na presença dEle. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo aqui. Só Ele é o dono de tudo. É o dono de mim. Aleluia! O Senhor é o meu dono. O Senhor é meu dono. O Senhor é meu dono. Eu sou tua e tu és meu, Jesus. Se renda à presença do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor não despreza um coração sincero e quebrantado. Aleluia! Ele reconhece um coração sincero e quebrantado. Aonde está um coração? Aonde está um coração sincero? Chama lá, manando, yanana, mamama, aqui. Remana, mama, chuduruki, la manama, xeraki. Jesus, Jesus, Jesus. Fala aí, querido, no seu lugar. Como você ama Ele. Diga a Ele como você ama Ele. Como eu te quero, Senhor. Diga a Ele que você precisa dEle. O Espírito Santo. O Espírito Santo, amigo.
Recanalama, cherele, piala, canta, mama, yerele, mananaraki. Nós estamos em tua presença, diante da mesa. Estamos na tua presença, diante da mesa. Na mesa o pão e o vinho. Na mesa pão e o vinho. Aquele que morreu por mim. Aquele que morreu no meu lugar. Eu não merecia esse sacrifício, mas fizeste por mim naquela cruz. Jesus, me deste vida. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre. Livre em ti, Jesus. O acesso está liberado pela cruz. Xalaquiela mamãe. Sim. Sim, Espírito Santo de Deus. Shodaquiela baraqui na mamãe. Sim, nós nos rendemos a ti, Senhor. É bom, querido. A presença do Senhor, ela é maravilhosa. Sim, Espírito Santo, nos conduza na tua presença. Nos conduza em quem o Senhor é. Queremos te ouvir, Senhor. Tcharahala baba tchadaki. Shadahala mama 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 mama. Shidakala kama manile. Sharaki mama 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 she. Shada baba, so cute. Shada kiamadas. Shada kita na mama mama. Shodohela monarquia mama shadaki. Recala balaba sharaki na lama. Nós não combinamos isso, tá? Talvez eu, como você também, falei, Deus, nós vamos ouvir o que Deus vai falar agora. Yeah. Temos a nossa expectativa, né? Yeah. Chama mamãe. Deus está nos dando uma oportunidade hoje. Fazermos algo diferente. Hamna mamãe santo. Eu quero dizer, você é livre para isso, amém? Sim. Nós não somos uma igreja que colocamos Yeah, Jesus. mas nós chamamos por uma coisa, pela presença do Pai. Tua presença. A regra, acho que única dessa igreja. Tua presença santa. Esse lugar é dele. Este lugar é O teu. coração é dele, o seu coração é dele. Jesus. Talvez você não tenha um tempo assim, talvez na tua casa. Você está tendo esse tempo agora. Tabarkiel. Orar ao Senhor. Noran de shi. Lachama mayeri. Remala mama.
Rabalashado kalam nakir. Shorohalam mera. Malama mama chalanya lamana tushi. Rohalia lama mama chutela mera kiraki. Shonlem yakirele miana. Shorohalamana. Shonoratyamniki. Eu me rendo aos teus pés. Preciso de ti, Senhor. Quero mais da tua presença. Preciso de ti. Chorar mama, charqui. Preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Sim, Senhor Jesus. Nós estamos cantando aqui, você continue adorando ao Senhor, falando com o Senhor e sendo ministrada pelo Espírito Santo de Deus. O meu amor falou a respeito de liberdade. O Senhor nos chamou para sermos livres nele, em todos os aspectos, Sermos livres na nossa mente, das prisões de mente, prisões de pensamentos que muitas vezes nos acorrentam ao passado, coisas que o Senhor Deus já nos perdoou. Correntes de pensamentos, malignidades na mente, o Senhor te libertou disso. O Senhor libertou os seus olhos para você ver. O acesso foi liberado diante dos seus olhos, diante dos seus ouvidos. Os seus pés estão livres para caminhar no caminho. Você é livre no seu corpo para você expressar Jesus. Seu corpo, o templo do Espírito Santo. Você é livre para cuidar do corpo. Você é livre para ajoelhar. Você é livre para deitar aqui se você quiser, para ficar de pé, para andar. Seja movido pelo Espírito Santo de Deus, querido. Sharakiamamandaraki. Xarababachana kena malamashu. Algumas pessoas já estão se movimentando. Sudakiarlecho no mama. Sholokiamala mama yenni malakenere. Shorohi shonamala mama yen. Você precisa fazer isso. Shodakamnakire shanamama sudakiarle sundakiama. É noite de libertação, é noite de adoração. Jesus, eis-me aqui. Quebra minha frieza. O lugar da presença. Vocês não falam assim, mas eu acho isso, eu acho. O lugar da presença. Nós não queremos achar nada. Nós só queremos encontrar em ti, Jesus. Nós só queremos viver a tua presença. Só a tua presença. Sim, Shabachalemã, Sunotinemiana, Mamama, Xanaki. Sim, Tchadakia, Mamama, Nakena, Lanyama. Sharala, Tchadakian, Lamama. Shadikir, Shanaki, Dakhalemama, Shudukira, Shalamama. Sim, Jesus, sim, Jesus, sim, Jesus. Sim, Jesus, sim, Jesus, sim, Espírito Santo. Mais de ti, Jesus. Rabadatsudorki, Alamanandaki. Para nós não sermos tímidos. Seja ousado. É. Eu queria te convidar a você ser ousado nessa noite. Tchadnikyada, Chamamalaki. Fale com a tua esposa. Sim, Chabak, Nalat.
Naramamanshi. Ore pelos teus filhos. Ramana Chalakene Mama Cholakene la Mama. Si Dalama Tudaki. Namalama Juniane. Sermos instruídos em adoração. Xerabachalaba Tudorki Nerale Tudorki. Shadarabada Handele Baba Shudoki. Shudaharamala Tudorkele Bashutanana Mama. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Shadarkira Malandala Khaliala Mama. Shadaraliama Tudaki. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, Jesus. Sim, sim, sim. Talvez assim como Shudalaba Sudakhandela Netchaki. Shurokimnele Mama Chadakat. qual é o cântico que eu vou cantar, qual a mensagem que eu vou trazer. Eu estou acreditando, o que você trouxe para mim nessa noite? Yeah. Está no teu coração. Você pode apresentar para Deus, querido. O Senhor diz aqui a minha vida. Shadabamando Minha circunstância, Pai. Shudadakira Mama Mama. Talvez seja tão ruim, talvez seja tão Shadakhi Salam Dakira Shidhamnina Nala Suchodakian. porque nós pensamos que nós sempre somos bons. Shadakian Chudokira La Chudokim. Eu compro isso, Shudekele de la Suchodakim. sou casado, eu não vou. Shudekela Hadela Dokhamama Chadasandalas. Shurokhi Tsanalam Mama. Mas quando é que você Shudokim Nirashire Takir. Quando é que você me adora em espírito? Shudokia Birada Kiada Baba Chadakim. Quando é o mar que você adora Jesus em espírito e verdade? Quando é que você adora em espírito e verdade? Deus está falando para você, querido. Ele quer o teu coração, Ele quer a tua voz. Ele quer a tua adoração. Fala para Ele, Jesus, eu quero te adorar. Senhor. Eu quero te Eu quero te adorar. adorar em espírito e verdade. Eu quero te adorar. Talvez você precisa pedir perdão, falar, Senhor, eu tenho errado. Eu quero Eu te ando ver. distante de ti, Senhor. Eu tenho, até vou na igreja, mas meu coração Adakamdare. esteja distante de ti. Shorohin dala mamatu. Canta para Ele, fala para Ele, diga algo para Ele. Fala, eu quero mais de ti. Fala para Ele, querido. Olha assim.
Onde está a tua presença, Senhor? Onde está a tua presença, Senhor? Onde está a tua presença, Senhor? Precisamos ir aonde o Senhor está. O fogo da presença, os olhos de fogo, os olhos de fogo, os olhos de fogo que queimam, Jebamã. Olhar nos teus olhos, Jesus. Ele é mirando, sanando, xeremai. Somos teus filhos. Precisamos de ti, mais do que pedimos, mais do que podemos imaginar. Aleluia. Rebabasha daquela mamaie. Shadana mana naquela mana. Shadalaba chadaquele mele. Shadekera que mama. Shandakenda baba shandakenda shandakela baba shandakenda shadede baba shandakenda shadele mama ah shandale baba Shadalabadakel. Aleluia. Amém, amém. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, queridos. Em João 20. Ensina-nos, Espírito Santo. Ensina-nos, Senhor. Nós não podemos, Senhor, por nós mesmos, Senhor. Nós não podemos por nós mesmos, Senhor. Nós não sabemos, Senhor. Eu clamo pelo Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de revelação, a voz, a direção, Shadarkia, no caminho, o verbo, a voz, Shadarkiama. Aleluia.
João 20. A palavra de Deus vai dizer a respeito da ressurreição de Jesus. Momento em que o Senhor é crucificado. E aqui, tem alguém aqui que nos ensina a respeito de busca. Tem alguém aqui que nos ensina a respeito de espera. Quem sabe esperar aqui? Eu não sei. Quem está disposto a esperar aqui? Esperarmos a voz, esperarmos uma direção. No versículo 11 de João 20, vou ler aqui, né? Estou com 2 Bíblias aqui, estou tentando fazer uma transição aqui de linguagem. O velho e o novo, novo velho, velho novo, e é tudo aqui. É bom, muitas vezes, a gente, quando você ler as Escrituras, você pegar aí 1, 2 versões e vai lendo uma, vai lendo outra, vai lendo uma, mas está escrito a mesma coisa. Mas a linguagem é diferente e muito, assim, a maneira como é exposto vai te conduzir, vai te ajudar. Aqui, então, na linguagem aqui, acho que é NVT, está dizendo assim, versículo 11. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi para o Pai. Mas vá procurar os meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: viu, Senhor! Viu, Senhor! Viu, Senhor! Então contou o que Jesus havia lhe falado. Nós conhecemos essa passagem, nós conhecemos esse momento tão maravilhoso em que Jesus se aparece novamente, vivo, ressuscitado. Aqui, um pouquinho antes, nos versículos antes nesse capítulo, vai falar que logo lá no versículo 1, no primeiro dia da semana, ao terceiro dia que Jesus havia morrido, Maria Madalena, ela foi ao sepulcro de madrugada, logo cedinho. Vocês acham que ela havia dormido aquela noite? Lógico que não. É claro que ela não dormiu. Como alguém vai dormir, sendo que
Algo aconteceu sobrenatural na história da humanidade. Houve um marco na história por causa da morte de Jesus. Jesus mudou a história do planeta. A forma como que a história ia se contar teve um marco a partir do nascimento, da morte e da ressurreição de Jesus. Um acontecimento maravilhoso, sobrenatural. E Maria Madalena estava vivenciando tudo isso junto com os discípulos, junto com tantas pessoas que estavam envolvidas, pessoas que estavam ali, era uma festa, e havia muitas pessoas naquele lugar. Mas Jesus havia sido morto. E ali então a Bíblia fala que no primeiro dia Maria Madalena ela foi correndo de manhã cedinho, antes de o sol nascer. Ainda estava escuro e ela correu para o sepulcro onde Jesus estava. E ela foi lá porque ela queria estar ali. Antes disso ela não poderia, porque era um tempo em que as pessoas estavam ali, era um tempo que ninguém poderia fazer nada. Mas assim que foi liberado, de acordo com o que se havia de tradição ali, ela foi e ela chegou diante do sepulcro. Ela não poderia mover aquela pedra, porque era uma pedra pesada que tampava o sepulcro onde Jesus estava. Ela sabia que ela não poderia entrar naquele lugar, mas só do fato de saber que Jesus estava ali, ela queria estar onde ele estava. E ela foi movida para aquele lugar. Quando ela olha para aquele lugar, ela vê que a pedra não está naquele lugar e ela fica desesperada. O que aconteceu aqui? Isso não acontece. Ninguém remove a pedra. Ninguém mexe no lugar onde está alguém morto. O que aconteceu? Aquela pedra se moveu. E ela olha e ela vê que Jesus não está lá. Ela vê que Jesus não está lá. Então, ela corre em direção onde estavam os outros discípulos e ela encontra Pedro e ela encontra João. E ela fala para eles: tiraram o sepulcro do Senhor e não sabemos onde está, ele não está lá. Ela vai correndo para aqueles homens, para Pedro e João e fala: vamos lá, aconteceu alguma coisa com o Senhor, ele não está lá. E todos saem correndo, vai todo mundo correndo para a direção onde é o sepulcro do Senhor. E aí chega João, que é mais novo, uns irmãos aí da corrida aí, que estão não sei o que lá de correr agora. E eu não vou me meter nessa, porque eu sei que eu vou perder feio. Jesus, olha, fala para mim de fazer uma caminhada, fala para mim, sei lá, de uma coisa assim, mas não fala de correr. Não fala de correr. E Pedro, o João mais novinho, chega rápido, chega correndo, chega primeiro. Pedro vem depois e Maria seguindo. Quando João chega, ele vê que a pedra foi removida. Olha aqui, versículo 4. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. E ele abaixando, eles viram que os lençóis de linho estavam lá, caídos ali, tinham sido deixados no sepulcro. O lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava deixado no lugar à parte. Aqui está falando que então eles entraram ali e eles olharam e viram que Jesus não estava mais lá. E isso devia acontecer porque a Escritura falou que ia acontecer isso.
Olha só. Eles olham ali, eles falaram, olha, o sepulcro está mexido. Eles olham, veem que Jesus não está. Eles ficam sem saber direito o que estava acontecendo. Estava muito confusa todas as coisas na mente deles, tudo aquilo que estava acontecendo. E a Bíblia fala então que eles voltam para casa. Pedro e João voltam para casa, mas Maria fica lá. Maria fica. Maria fica lá naquele lugar. E a palavra de Deus diz que 2 anjos falam para ela, por que que você está chorando? Por que que você está chorando? E ela fala, o meu Senhor não está aqui. Por acaso você pegou ele, colocou em algum lugar? Fala para mim que eu vou buscar. E aí, Jesus fala com ela. Jesus fala com ela. Ela fala, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, no versículo 14, mas não reconheceu que era Jesus. Ela olhou, viu Jesus, não reconheceu que era Jesus. E Jesus fala, por que que você está chorando? Mulher, por que choras? Quem você procura? Jesus falou para ela. E ela, achando que era o jardineiro, falou, olha, levaram meu Senhor. E o Senhor Jesus fala para ela, Maria! E quando Jesus fala, Maria! Ela fala, opa! Eu conheço essa voz. Só uma pessoa me chama assim. Só Jesus me chama assim. Maria. Ela olha e fala, Mestre, Rabi. Ela vê Jesus, ela vê Jesus, ela vê Jesus. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Ele está vivo. E Maria é a primeira pessoa que vê Jesus ressuscitado. Ela é a primeira pessoa. Maria Madalena, então, ela fala, Jesus fala para ela, olha, eu imagino que Maria, ela vê Jesus e ela corre para tentar abraçar Jesus, para tocar nele e falar, ai, você está vivo. E Jesus fala, não me toque. Eu ainda não fui para o Pai. Eu ainda não fui para o Pai. Olha, Jesus fala, olha, vai, volta lá para onde os outros estão e fala para eles que eu vou para o Pai, o meu Pai, o seu Pai, o meu Deus e o seu Deus. Jesus fala isso para ela e ela então corre e ela vai para lá onde eles estavam. Eles tinham voltado para casa, então ela vai e volta de novo e ela fala para os discípulos, eu vi Jesus, eu vi o Senhor. Vocês imaginam como que ficou Pedro e João? Eles devem ter falado, escuta, você não está bem. Você não está bem porque você não está falando coisa com coisa. Acalma, fica mais calma. Olha, toma um copinho de água. Como assim? Nós estivemos lá também. Nós vimos as vestes de Jesus, ele não estava. Agora você vem aqui e fala que Jesus está. Mas ela fala, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. E foi tão maravilhoso aquilo, que ela guardou aquilo e ela falou da maneira que ela podia. Ela tentou expressar aquilo. Eu vi, ele falou comigo. Eu vi. Ele falou que ele ia para o Pai.
o nosso Pai, o nosso Deus. E a palavra vai dizer aqui que depois Jesus vai se apresentar aos discípulos. E todos eles veem, então, que Jesus ressuscitou. Eles ficam totalmente maravilhados. Jesus chega onde eles estão e fala: a paz esteja com vocês. Eles olham Jesus, eles olham a marca das mãos e eles veem que é Jesus. E eu comecei a meditar nisso. E eu falei: Jesus, existe um lugar de espera para aqueles que querem ver Jesus. Presta atenção. Pedro e João foram no mesmo lugar que Maria estava, mas só ela viu Jesus. Só ela viu Jesus. Talvez ela tenha ficado naquele lugar falando: ele estava aqui. Eu vou ficar mais um pouco. Eu vou falar o quanto eu amo ele, o quanto eu estou com saudades dele. E aqui eu vou falar uma coisa que eu não tenho certeza, a Bíblia não fala exatamente, claramente sobre isso, sobre Maria. Nós sabemos que a Bíblia fala Maria, Madalena, nos outros livros falam Maria. Mas eu fico imaginando aquela Maria em que Jesus fala que estava lá em Betânia, na casa de Lázaro. E a palavra de Deus fala que Maria vem diante do Senhor e ela derrama sobre os pés de Jesus algo precioso demais. Ela faz isso com um coração cheio de amor por Jesus. E as pessoas vão falando: por que fazem isso? Por que está desperdiçando isso? Isso é caro demais. Mas no coração dela, ela estava fazendo aquilo, querendo honrar a presença de Jesus. Eu quero entender, talvez, que possa ser a mesma Maria, eu não sei, mas algo me fala de mulheres e de pessoas com uma característica maravilhosa de estarem na presença, fazendo coisas que talvez outras pessoas não fariam. Nós precisamos fazer coisas que talvez as outras pessoas não façam. Nós precisamos esperar pela presença do Senhor como alguém que quer e deseja muito a presença. Nós precisamos ouvir o Senhor e ter um tipo de reação de coração que está disposto a fazer coisas para Deus que vão expressar amor. E você não precisa saber exatamente o que fazer, mas a palavra diz que Ele conhece os nossos corações, o Senhor que nos sonda. Queridos, aquela mulher, quando ela vai aos pés de Jesus para derramar um perfume, talvez nem ela saiba a dimensão do que aquilo que está acontecendo. A palavra de Deus diz que em toda parte essa mulher vai ser lembrada. Ela, sem talvez imaginar, ela fez parte da preparação do sepultamento de Cristo, ao preparar o corpo de Cristo para a morte. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de alguém que queria tanto a presença de Deus. Alguém que foi e procurou: eu preciso fazer algo que vai mexer com o meu Deus, com o Senhor.
Dentro de mim, de você, nós precisamos ter isso, queridos. O que é que eu preciso fazer? Eu quero mover o coração de Deus com a minha vida. Você não pode continuar calado diante da presença do Senhor. Você não pode, presta atenção no que eu vou falar. Você não pode fazer as mesmas orações que você tem feito diante da presença do Senhor. Nós precisamos de uma oração nova. Nós precisamos de palavras novas. Nós precisamos de um clamor novo que não vem de nós mesmos, mas que é gerado no nosso espírito. Palavras que vão nascer dentro de nós, que vão vir para o nosso intelecto e nós vamos colocar para fora diante do Senhor um clamor, um gemido que nós não fazemos, que o próprio Deus vai colocar dentro de mim e de você, uma oração diferente. Sabe por quê? Só porque você deseja o Senhor, só porque você quer mais de Jesus, só porque você não quer ser a mesma, só porque você sabe que você está falando de um Deus que é vivo e que poderoso. E esse Jesus que ela viu ressuscitado, Ele está vivo hoje. Jesus está vivo. Aquele Jesus que Maria Madalena viu. E Jesus falou para ela: Maria. Assim como Jesus fala para mim: Hebe, Gustavo, Mariane, Edna, Renata, Duda, Samuel. O Senhor nos chama pelo nome. O Senhor está nos chamando pelo nome para olhar para um Jesus ressuscitado. O Senhor está te chamando pelo nome lá no endereço da sua casa, porque Ele sabe onde você mora, Ele sabe de onde você veio, Ele sabe da sua descendência, Ele conhece os teus antepassados, aqueles que você nem sabe o nome. Muitas vezes a gente fala: meu Deus, tio fulano do tal, primo não sei o que, irmãos, eu tenho tanto primo que eu nem sei quem são. Mas sabe de uma coisa? O Senhor sabe da minha história muito antes de eu pisar nesta terra. E o Deus que conhece a minha história quer falar comigo hoje de uma maneira que eu ainda não ouvi. O Senhor Jesus quer falar comigo e com você de uma maneira nova que nós não provamos. Um Jesus ressuscitado. Um Jesus vivo. Um Jesus vivo. Ele ressuscitou como ele disse. Porque tudo que está nas palavras santas, nas escrituras, vão acontecer. E eu e você fazemos parte disso, queridos. Eu e você fazemos parte disso. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu e você, nós fazemos parte disso. Nós fazemos parte do mover de Deus na terra. Através de Jesus Cristo, nós fomos alicerçados, nós somos enxertados nele. Nós somos agora um povo de Deus, somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo para viver uma vida abundante. Você está livre do pecado, você está livre de maldição, porque a obra da cruz te deixou livre para ver Jesus ressuscitado. Jesus vivo, que opera na minha casa, que opera no meu trabalho. Senhor, eu quero te convidar, Jesus, para estremecer os alicerces dos lugares mortos. Remove a pedra dos lugares mortos. Remove a pedra dos lugares mortos, Jesus. Por quê? Porque aquele que habita em mim ressuscitou.
E Ele não está mais em lugares mortos. Mesmo que aquele lugar tenha sido específico para Ele, a palavra de Deus diz que aquele sepulcro ninguém havia estado, estava zerado, era para Jesus. Mas o lugar da morte não foi feito para Jesus. O lugar da morte não foi feito para mim. O lugar da morte não foi feito para você. O Senhor nos chamou para a vida. O Senhor nos chamou para a vida. Para a vida. Para a vida. Para a vida. O Senhor me chamou para ver Jesus. Maria foi a primeira que viu, porque ela ficou no lugar onde Ele estava. E se eu e você ficarmos aonde Ele está, Ele vai se falar a nós, Ele vai se mostrar a nós. Quantos querem ouvir Jesus? Quantos querem ouvir a voz de Jesus e serem transformados pelo poder da palavra de Deus? O mesmo Deus que ressuscitou mortos, o mesmo Deus que curou, que libertou, Ele habita dentro de mim, Ele habita dentro de você. Por isso estamos aqui, para te adorar e para render a Ele adoração. O Senhor está nos chamando para o lugar da presença. Ele sempre fez isso, desde o Éden. O que o Senhor fez com Adão e Eva? Fez um lugar da glória, fez um lugar da presença. Mas aquilo tudo não bastava. Precisava do dono da casa. Não importa, não vai adiantar a gente ter trejeitos de crente. Não vai adiantar nós termos as nossas Bíblias em casa sem ler. Não adianta você só não falar palavrão. Não adianta talvez você não adulterar. Talvez não adiante você não roubar ou não mentir, ou não roubar, ou não sei o quê. Tudo isso é lícito e é mandamento de Deus para que façamos. Mas Deus quer que você prove da presença e da comunhão que há nele, do sobrenatural que está guardado para aqueles que ficam e esperam a presença. Por isso fica até que Ele fale com você, porque certamente Ele vai falar, Ele vai fazer. Amém, queridos? Glória a Deus. Aplaude ao Senhor.